Oi, minha turma preferida. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha lá, vamos então para mais uma quinta-feira de aula online, né? Então, vamos falar hoje, nono ano. Deixa eu ver, o negócio travou. Achei. Então, dia 16/4/2020, nono ano, nós vamos conversar então hoje sobre a Ásia novamente, né? Então, o clima e formações vegetais do continente asiático, ok? Então, nós estamos aí na página 357 do livro de vocês e nós vamos falar sobre o clima da Ásia. Tá? Esse mapa, ele não é do livro de vocês, então ele tem diferença em questão de cores, tá, gente? Mas é a mesma coisa, beleza? Então, nós temos aí, ó, a parte equatorial, na parte mais ao sul, e a parte mais fria da região aqui, lá na Rússia, certo? Então, na Rússia, nós temos a parte fria, questão polar, o frio, tem a parte mediterrânea, a parte desértica, deserto frio, deserto quente. Nós vamos falar sobre isso hoje, né? Então, o norte, nós temos clima frio, polar na Rússia, onde tem taigas, coníferas e rios pelo degelo. Tá? Na parte central, semiárida, temos o deserto seco, devido à cordilheira do Himalaia. Então, deserto seco aqui na região do Himalaia, nós temos o deserto de Gobi, que é um deserto frio. Nós temos rios intermitentes, que são aqueles rios que só existem em períodos chuvosos. Tá? O sudeste, nós temos o clima de monções. Toda essa região aqui, nós vamos falar sobre esse clima de monções, especificar o que eles são, como funcionam e tudo mais, tá? E é principalmente na Índia, que tem um inverno seco e o verão úmido, tá? Local que mais chove no mundo. Tem as florestas tropicais e temperadas e os grandes rios. Temos conflitos pelo poder sobre as nascentes, muita população disputando apenas por uma fonte de água. Então, tem gente que morre de sede, realmente. E os rios são usados para vários tipos de coisas, como irrigação, navegação, para energia e também para a própria população beber essa água. Então, são várias fontes de utilização de um rio apenas. E muita gente naquele rio. E também temos áreas as quais não tem muitos rios, são pouquíssimos rios, muita gente morando, falta água realmente. Então, vamos falar sobre esse tema, esse assunto hoje. Beleza? Então, vegetação da Ásia. Então, é o próximo mapa também do livro de vocês, na página 357. Só que a diferença está nas cores realmente, tá, gente? Então, nós temos tundra, temos as florestas, as taigas, área de deserto, savana, florestas tropical e equatorial, ok? Então, toda a região aí, ó. Então, áreas de deserto, áreas de florestas, nós temos áreas de tundra, de florestas com taigas, as coníferas, certo? Passamos, então, para os desertos. Nossos desertos, temos esse deserto de Gobi, na China. No livro de vocês, está na página 358, e ele está, o deserto de Gobi, com... Esse é o deserto de Gobi, e ele está todo cheio de neve, gente. Mas eu procurei para tudo quanto é lado e não encontrei uma imagem assim sobre o deserto de Gobi, tendo certeza que era deserto de Gobi, né, na internet. Então, eu peguei essa outra foto aqui do deserto de Gobi, é muito linda, né, gente? Que é um deserto frio, ele não é quente, né? E aí nós temos, o que faz com que seja um deserto é a quantidade de chuva que cai. Se cai pouquíssima chuva, quase nenhuma durante o ano todo, então é considerado um deserto, ok? Então esse outro é um deserto quente, que é no Oriente Médio. Realmente tem dunas de areia e tudo mais. Então passamos para o clima mediterrâneo. Esse clima mediterrâneo, ele está no Oriente Médio, o mar Mediterrâneo.
Gente, olha a coisa mais linda, dá vontade de entrar lá dentro e ficar lá, né, o tempo inteiro. Muito massa. E aí nós temos o mar Mediterrâneo e são verões quentes e secos, invernos úmidos e moderadamente frios. Então é um clima mais para quente, né? E os invernos são mais frio um pouquinho, mas não tanto demais, certo? Então nós temos aí no Oriente Médio. Dá vontade de estar lá, né, gente? Olha só. Então, o clima subtropical, nós estamos falando do Japão e o leste da Ásia, são estações bem definidas e nós temos imagens maravilhosas do Japão, especificamente. Então, é isso aí. Olha lá. Lindo, né, gente? Então, esse é o clima subtropical. São estações bem definidas. O clima equatorial, nesse clima equatorial, nós temos predominância na Ásia, a Ásia como um todo, a maior parte tem o clima equatorial, então é muita chuva, temperaturas médias elevadas, então florestas temperadas, temos o Japão e o leste da Ásia. Então é muita água, muita chuva, por isso tem muita gente também. E o clima tropical de monções. Esse clima de monções, ele é o sul e leste da Ásia, é próximo ao Trópico de Câncer e é intensamente explorado atualmente. Tá? Retira-se muita vegetação dessa região aí. Clima tropical de monções. Então, as monções, vamos entender o que são monções. Monções, nós temos as monções de inverno e monções de verão. Nós vamos falar primeiro sobre as monções de verão, está na página 359. E as monções úmidas de verão. Essas monções, elas acontecem o seguinte. Vocês vão observar aí na setinha. Então, são ventos úmidos que saem do oceano e vão em direção ao continente. Certo? Então, a área de baixa pressão no continente, que faz com que a alta pressão que está no oceano empurre esses ventos para baixa pressão que está no continente. Isso daí acontece no verão. Verão úmido. Verão chove. É parecido com a chuva que chove no nosso verão aqui, normalmente, né, gente? Estamos entrando em inverno e está chovendo. Olha essa situação. Acontece também. Mas o normal é, lá você tem a época de verão, que é mais quente, você tem chuvas que vêm do litoral. Então, é uma chuva diferente, é chuva pra caramba, é muita, muita chuva e é muito importante. Essas chuvas, elas fazem com que tenha alagamentos e tenha áreas para produção de arroz, tá? E aí nós temos o inverso, que são as monções de inverno. As monções de inverno são ventos secos e frios, que ela vem do continente para o litoral, certo? Então é seco e frio. Então, do continente para o litoral. Então, são baixas temperaturas no continente, ventos sopram do continente para o oceano e tem a estiagem em regiões que recebem chuvas no verão. E é claro isso, né, gente? Monções de verão é úmido e é do oceano para o continente. Monções de inverno é do continente para o oceano e são frios, são ventos frios e secos. E aí nós temos os países de monções, não é só a Índia, ali tem como principal a Índia, mas são vários outros países que também têm monções aí, ó. Certo? Então, Vietnã, Tailândia e vários outros países, Paquistão, Nepal, Butão, Bangladesh, Índia, Indonésia, Filipinas, Malásia, todos esses países aí têm as monções. Elas sofrem com as monções, entre aspas. Existe o clima de monções, em que tem um sofrimento no sentido de ter muito alagamento. Muita gente morre. Muita gente mesmo morre por muito alagamento que tem de chuvas intensas nesse período. Só que são necessárias também para a produção de arroz,
de alimentos, certo? A disponibilidade de água. Então, nós vamos falar sobre a disponibilidade de água, está na página 360. Essa disponibilidade de água, ela está mostrando aqui, existem vários mapas diferentes, tá? Tanto no livro de vocês, como na internet, existem vários mapas diferentes. E nesse que eu peguei para vocês, eu achei ele um pouco mais interessante, por isso eu trouxe ele. Ele está mostrando onde tem pouco ou nenhuma escassez de água. Tem água abundante para todo mundo, tá? Para todo mundo, entre aspas, porque tem alguns mapas que mostram, por exemplo, o Brasil, ele tem escassez de água devido a recurso financeiro. Tem gente que não consegue ter dinheiro para comprar, para ter água realmente, tá? Existem lugares aqui no Brasil, como no Nordeste, que deveria estar vermelho, que não tem água. Pouquíssima água mesmo. Então, escassez hídrica naquela região. Nós temos, então, também áreas de escassez física de água, que realmente não tem água porque não existe água naquele território. Naturalmente não tem, tá? Tem escassez econômica de água, são lugares nos quais quem tem dinheiro tem água, quem não tem dinheiro fica sem água, certo? E tem próximo à escassez física e próximo da escassez física de água, tá? É próximo, não chega a ser realmente escassez física de água, mas chega a ser próximo à escassez física de água. Então temos deserto de Gobi, temos deserto do Saara, tem a região, várias regiões aí onde tem uma escassez realmente física, que é o vermelhinho, e nós temos regiões com uma escassez econômica, tá? Na Índia, eu quero que vocês prestem atenção, na Índia, na parte onde tem, na Ásia, o continente asiático sofre realmente com isso, com a falta de água, tá? Então, Ásia e a água. Então, nós temos áreas com muita água, muita mesmo, como a Rússia. Essa é a imagem da Rússia, que tem água abundante pra caramba e não tem tanta gente assim como outras regiões, né? É um país gigantesco. Tem muita gente, mas não é tanto quanto outros países até. Estresse hídrico. Estresse hídrico significa muita gente para pouca disponibilidade hídrica. Muita gente para pouca água, tá? Então, as condições climáticas é um dos fatores para ter estresse hídrico. Então, nós precisamos de um processo de dessalinização. Então, existem países os quais têm esse processo de dessalinização. Essa daí é uma usina de dessalinização. Eles retiram a água do mar, pegam essa água, tiram o sal. É muito caro. Muito caro por quê? Porque gasta muita energia. Então, a energia gastada nesse processo, os equipamentos para poder fazer isso, acaba sendo muito caro. Existem sim cidades que sobrevivem a respeito, boa parte, por conta da dessalinização da água, mas é um processo caro, tá? Então, nós temos no Oriente Médio e na Ásia Central utilizando esse processo aí. E temos também elevada densidade populacional. Então, nós temos condições climáticas porque realmente falta água na região, não tem água suficiente. E existem elevada densidade populacional. Existe muita água, tem rios gigantescos, só que tem tanta gente, mas tanta gente, que falta água. E é o caso do sul do leste da Ásia, tá? Então, nós temos uma imagem aí do uso excessivo e a poluição. Gente, tem imagem. Tenso, mas tenso mesmo. Esse é o rio Ganges, que é na Índia. Olha a quantidade de gente. Eles tomam banho, pegam essa água para beber, fazem oferenda, colocam, jogam lixo. Tem a maior poluição. É muita sujeira, muita mesmo nesses rios. E é muita concentração de pessoas em volta desses rios, necessitando desse rio para poder utilizar ele. Então, forma-se uma escassez de água, um estresse hídrico, tá? Ásia, nós temos os conflitos, né, pela água. Então, Israel e Palestina, Israel e Jordânia, no caso, né? Israel e Jordânia, nós temos o Rio Jordão. E aí nós temos aí, ó, Israel e o Rio Jordão aqui no meio e a Jordânia. Nessa parte aqui, nós tivemos algo interessante chamado a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Essa região nós vamos ainda conversar a respeito dela,
tá? Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte, em que esse pedaço aqui, nós temos um rio principal, e esse rio principal, ele abastece a água tanto para um lado quanto para o outro. São 3 territórios diferentes, em conflitos constantes, em que necessitam de um rio apenas. E teve uma guerra dos 6 dias, em que Israel toma as terras das nascentes do rio, nas colinas Golã. Então, nas colinas Golã, Israel pega o pedaço em que não era deles e conseguem pegar, aumentar a quantidade de água em quase 50% do território deles. Aumenta quando eles conseguem pegar aí essa parte, quantidade de água aí, tá? Que é nascente. Atualmente, Israel extrai 75% de recursos do curso superior do Rio Jordão, mantendo o controle total da água da Cisjordânia. Ou seja, antes de chegar na Cisjordânia, eles extraem a água, pegam essa água e utilizam 70% da água. E aí gera muito conflito, muita briga. Se você toma conta da nascente, do principal do rio, ali, do início do rio, para o resto, ele diminui a quantidade de água e não faz com que chegue água nas outras regiões. Ok? E é uma região de conflito por questões de interesses políticos, após a Segunda Guerra, quiseram fazer um novo território, né, para essas pessoas. Essas pessoas já tinham pessoas muçulmanas morando ali. E aí tem-se um conflito gigantesco nessa região e é muito, muito tenso. Depois a gente vai chegar a falar sobre isso, né? Então, a Ásia, conflitos pela água, nós temos também a região da Caxemira. A região da Caxemira, ela fica ali próximo à Cordilheira dos Andes, tá? A Cordilheira do Himalaia, na verdade. Então, a Cordilheira do Himalaia está aqui entre a Índia e a China, nessa região. E essa Cordilheira do Himalaia, nós temos a região da Caxemira. A região da Caxemira, ela é uma região onde eles tem a nascente dos principais rios que correm tanto para a Índia quanto para a China e para o Paquistão. Então, quem toma conta da Caxemira toma conta das nascentes dos grandes rios. Ou seja, é um conflito gigantesco aí, tá? Então, nós temos, vocês vão observar que esse territóriozinho assim, ó, que está aqui de vermelhinho, é esse daqui, tá? Para que eu coloquei dessa forma? Para a gente saber onde ele fica. Porque aqui, essa Caxemira aqui, é isso daqui. E aí nós temos essa região aqui de azul. Esse azul mais claro, ele é do Paquistão. Esse azul meio roxeado é da parte da China. E esse vermelho é a parte da Índia, tá? Da Caxemira. E aí você tem conflitos, principalmente entre o Paquistão e a Índia, na região da Caxemira, porque eles querem ter o controle ali dessa região, certo? Ninguém se mete com a China. Eles deixam quieta a China, porque entrar em conflito com a China dá trabalho, tem recursos e tudo mais, então eles não se metem com a China, tá? E a China deixa os dois se quebrarem lá e pronto, acabou, né? Mas o Paquistão e a Índia são milhares de pessoas que já morreram a respeito dessa região aqui. E é um conflito por conta do quê? Da água, tá? Então, nós temos para casa, página 362 e 363. E muito obrigada, gente. Até amanhã, nossa próxima aula. Certo? É isso aí.